Olá, sou Camila Marzanati, Centro Espírita Casa do Caminho, e hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 26 de Jesus no Lar, que é o valor do serviço. Então, em uma das exclamações de Jesus, sobre o texto de Isaías, Filipe, um velho pescador de Cafarnaum, ele passou a comentar sobre a diferença dos justos e dos injustos. O mestre ouviu calmamente e, para prevenir os excessos de opiniões, ele narrou uma história, que é a seguinte. Existia um fariseu de vida irrepreensível. Ele atingiu uma posição de imenso respeito público. Ele passava seus dias entre orações e jejuns e ele conhecia a lei como ninguém. Ele passava nas ruas, ele tinha grande estima, ele era reverenciado pelas crianças, ele era perfeito entre os pecadores, ele vestia uma túnica sem manchas e ele não falava com quem ele considerava impuro. Porém, houve uma peste em uma cidade próxima a Jerusalém, e um anjo do Senhor desceu, destinado a socorrer os necessitados e doentes. Ele necessitava das mãos de um homem que pudesse trabalhar em benefício desses enfermos. Então, o anjo recorreu ao santo fariseu. Porém, o devoto, ele se achava tão mergulhado em suas contemplações de pureza que ele não tinha um minuto no seu interior, não sobrava um minuto para dedicar pelo menos um pensamento àqueles que estavam mais necessitados. O anjo insistiu no chamamento, porém o santo fariseu, ele evitava o menor contato que fosse com o mundo que ele considerava como vulgar e como vale de imundície. Porém, a peste exigia prece. Então o anjo se afastou e recorreu a outros amantes da lei. Porém, todos eles, nenhum se julgava habilitado a ajudar, a contribuir, e nenhum também queria se arriscar. Até que o anjo encontrou um criminoso que mantinha o propósito de se regenerar. Através dos fios invisíveis do pensamento, o anjo o convidou a seguir, e o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou em ajudar. Então ele enterrou cadáveres, ele improvisou remédios, ele levou consolação aos corações, ele semeou um bom ânimo, ele aliviou os aflitos, ele criou serviços de consolações e com isso ele conquistou sólidas amizades no céu. Os presentes, registrando os ensinamentos do Senhor, houve um intervalo e Jesus comentou: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sobre o firmamento pontilhado de luz. Então, qual é a lição que essa passagem nos traz? Não adianta nós nos julgarmos pessoas sábias da lei, das leis de Deus, nós vivermos dentro de templo, de igreja ou de um centro espírita, nos acharmos dignos, né, de Deus, de sermos reverenciados, e numa hora de uma necessidade, de uma ajuda, a gente não ter tempo, a gente não ter disposição, ou a gente não querer nos pôr ao risco, né? Que nem no caso dessa passagem, e se nós levarmos também para o dia de hoje, que está muito em alta a peste, que nós também estamos vivendo no dia de hoje, muitos de nós a gente não quer se arriscar, a gente não quer arriscar a nossa vida, a nossa saúde, a dos nossos familiares, só que a caridade que Jesus nos ensina, que é a mais agradável a Deus, não é a caridade financeira. E nessa passagem, o que o anjo queria do santo fariseu não era um bem, não era financeiramente, ele só queria de mãos que pudessem agir em pró do próximo que estava necessitado, né, que no caso era a peste que estava atingindo a região deles,
E se hoje nós formos ver, nós também estamos passando por uma peste que é o Covid. Então, obviamente que a gente tem que nós temos que nos resguardar a nossa saúde. Só que nos dias de hoje, onde nós temos tantas tecnologias, a caridade ela pode ser feita através de um celular, através de uma ligação, de uma carta que você pode escrever, de uma oração, de um pensamento positivo que você direciona aos enfermos, aos que estão passando por uma situação difícil, aos que estão vivendo uma peste. Então, a maior caridade não é a financeira, porque muitas vezes nós não temos condições financeiras de ajudar o próximo, mas sim de uma atenção, de uma palavra, de um abraço, naquela palavra que não constrange, daquele abraço que acolhe, ou de uma simples companhia, porque muitas vezes o que as pessoas precisam é de uma companhia, é de um sorriso. Quantos asilos, quantos hospitais precisam pelo menos de uma companhia, de alguém que sente ao lado deles e encoraja, que dê o sentido da fé, do amor. Então a gente tem que pôr essa caridade e o amor ao próximo, que é o que Jesus nos ensinou, e é a maior caridade que é mais agradável a Deus.